A namorada de Fábio estava recebendo estudos bíblicos com uma pessoa adventista. Quando eu olhava para ele, de fato, eu senti sim vontade de fazer muito mal para Geraldo, até de matá-lo. Ele acabou conhecendo a palavra de Deus. Eu disse para ele: Geraldo, eu posso fazer parte dessa igreja? Eu posso me batizar? E virou um pastor missionário. Ele disse assim: eu quero seguir esse Jesus que você está pregando aqui. O Identidade está começando. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, começando o Identidade, feliz sábado para você, já estamos vivendo as horas do sábado aqui, nessa sexta-feira à noite, por falar em noite, estamos juntos de segunda a sexta, sempre às 11h30 da noite, nosso encontro mais que marcado aqui, para a gente ouvir histórias que aquecem o nosso coração, histórias que mostram o amor, o cuidado de Deus na vida dos nossos convidados. Obrigado, porque você está aqui com a gente mais uma vez. E aí, assim, para deixar sua noite ainda mais agradável, eu quero te oferecer um presente mega especial. Aqui, ó, a revista que vai chegar de graça aí na sua casa, que eu tenho comigo, Verdades para o Tempo do Fim. Com essa revista você descobre coisas importantes realmente que a Bíblia fala para o povo que está vivendo os últimos dias nessa terra. Você vai saber, por exemplo, por que existem tantas religiões se a maioria das religiões seguem aí o mesmo livro, né? A Bíblia Sagrada que eu e você temos em casa. Por que existem tantas religiões e qual é a essência do cristianismo? O que a Bíblia ensina sobre a vida e o que a Bíblia ensina sobre a morte? O que os mortos sabem? Muitos assuntos importantes que pode ser uma dúvida que você tem aí agora, tá? Se você quer saber dessas verdades, liga pra gente no horário comercial 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Ou manda uma mensagem de WhatsApp agora mesmo aí do seu celular, tá bom? 12 98244 0077. Você já até tá decorando, não tá não? Você que acompanha a gente sempre? 12 98244 0077. Não deixa de mandar sua mensagem não. Diz que viu a revista Verdades para o Tempo do Fim aqui no Identidade. Faz um cadastro rapidinho e ela chega até a sua casa gratuitamente. Você não paga nada, nem pela revista, nem pelo envio até a sua casa. Aproveite, tá bom? Hoje eu converso com o Fábio Pereira. O Fábio, ele tinha uma doença que ninguém podia diagnosticar, ninguém conseguia esse diagnóstico. Mas a mãe dele fez uma promessa a Deus para que o filho dele fosse curado. Mas a promessa era, quando essa cura acontecesse, ele deveria servir a Deus. Mas quando a adolescência veio, ele se decepcionou com a religião e começou a trilhar um caminho contrário ao caminho de Deus. Aos 13 anos, o Fábio começou a procurar respostas para as confusões religiosas que tinha em mente e passou quase 10 anos indo de um lado para o outro, vivendo momentos de rebeldia e beirando ao ateísmo. Em um dado momento, Fábio começou a fazer amizade com traficantes e, embora não trabalhasse com drogas ilícitas, passou por ameaças, assaltos e teve a vida posta em risco. A história não para por aí. Hoje, Fábio é um pastor da Igreja Adventista cumprindo a promessa que a mãe dele fez. Tem muito detalhe nessa história e um milagre grandioso que o Fábio vai contar pra gente daqui a pouquinho. Voltamos em 30 segundos, não saia daí. De volta ao Identidade e eu já estou aqui conectado com o pastor Fábio. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Wagner? Tudo jóia. Vamos contar essa história de reencontro com Deus, uma história de cumprimento de uma promessa de uma mãe, né? Para você realizar o ministério como você realiza hoje, já está há 6 anos como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu falei que é para cumprir uma promessa porque a sua mãe sempre foi muito religiosa e aí ela quase te perde, né? Quando você tinha 6 anos de idade devido a uma doença que não tinha diagnóstico na época, ela ficou muito assustada e naquele momento ela fez uma promessa para Deus dizendo que se você fosse curado, que você tivesse vida, ela ia dedicar a sua vida a Deus, não foi isso? Exatamente. Agora, ela pensou o seguinte: se ele está doente e a promessa que eu fiz, se o Deus a quem eu fiz a promessa curá-lo, ele merece ser retribuído. Foi isso que ela pensou.
Bom, aí, pastor, o que acontece, né? Realmente, assim, dos 13 aos 23 anos de idade, você foi buscar muito conhecer mais sobre Deus, mas aí na juventude você se decepcionou com uma determinada religião, se decepcionou profundamente e começou a se envolver com o ocultismo, confundindo muitas coisas, juntando muitas teorias, participou de 5 segmentos evangélicos diferentes. Como é que foi essa época com tanta informação, ao mesmo tempo desinformação? Como você lidava com essa colcha de retalhos aí de filosofias religiosas que você foi buscando? Bom, devido à influência da minha mãe, né, desde pequeno ela sempre alimentou em mim a fé. E depois que eu fiquei doente e fui curado por Deus, assim acreditamos, ela passou a me estimular ainda mais a buscar a fé, a religião. Então eu tive sempre esse grande interesse. E quando eu me decepcionei com uma religião cristã, não é, isso por causa de resultados, de estudos, pesquisando a própria história. E isso ainda na juventude, eu me decepcionei, então eu comecei a buscar a resposta, que a resposta era Deus, né? Mas eu buscava isso em todos os lugares. Então, era livros e mais livros, na própria filosofia, e buscava em documentários, buscava em outras crenças, em outros segmentos religiosos. E a verdade é que, embora exista muita informação, muito conhecimento, mas muitas divergências, não é, de conhecimento, de doutrinas, de dogmas. E a cosmovisão ela não ficou totalmente pronta, né? Eu tinha uma cosmovisão tanto quanto, eu posso colocar, uma cosmovisão ampla. Então eu acreditava que, a princípio, tudo era Deus. Então eu estava me envolvendo com a filosofia verde, mais uma porção de coisas. Então eu achava que tudo era Deus. Tudo tinha Deus como princípio, como essência. E a minha visão estava um tanto quanto confundida quanto a isso, né? Sim. Até que, em algum momento, a luz ela começou a brilhar de maneira mais progressiva e certeira, né? Então, mas antes disso, você chegou, por conta de toda essa confluência de desinformação, você chegou a pensar que Deus não existia? Você chegou a se tornar um ateu? Pois é, justamente por causa dessa divergência de conhecimento e informação, e a gente começa a entrar em um campo de incredulidade. O que é certo? O que está certo? O que é verdade? O que não é? Então a gente começa a duvidar. A princípio começa a acreditar, aí eu acreditava em tudo, e agora eu começava a duvidar de tudo, ao ponto de fato, me tornar um tanto quanto ateu. Eu comecei realmente a viver uma incredulidade para tudo e para toda coisa. Inclusive tendo uma situação de não gostar de alguns cristãos, principalmente os adventistas do 7º dia. Mas aí você conheceu, né, a Leide, que é a tua esposa hoje. E aí a Leide, você não imaginava quando a conheceu que ela seria, né, um grande caminho para você ter uma volta para Deus. Porque o que você não sabia é que ela já estudava a Bíblia com o Geraldo, né? O Geraldo estudava a Bíblia com ela. Quando você descobriu isso, você ficou tremendamente revoltado. Você teve uma vida de ter algumas más influências. Você, na história que conta pra gente, diz que por intervenção divina, você nunca se envolveu com o tráfico de drogas, mas tinha uma amizade com algumas pessoas, se envolveu, por exemplo, com caça-níqueis, enfim. Estou dizendo isso até para dizer o que, de repente, a explicação para o desejo que você tinha. Sua raiva foi tão grande, quando você descobriu que ela estava estudando a Bíblia com esse Geraldo, que você teve vontade de matar o Geraldo, né? É verdade. Eu sempre recebi uma influência, mesmo buscando ser estimulado estimulando a fé, mas eu sempre tive uma influência um tanto quanto negativa por parte do bairro onde eu morava, da companhia, né, de amigos, como você mesmo mencionou, né, eu tive amizades muito
até perigosas, né? Eu tinha amigos que eram chefes do tráfico e eles dormiam na minha casa. E o teor da conversa dessas pessoas é morte, é matar, é assassinato. E quando já um pouco mais tarde, eu já tinha me afastado um pouco, e eu conheci a Leide, como você mencionou, mas o Geraldo dava um estudo bíblico para ela, eu fiquei com muita raiva mesmo, porque os momentos que eu tinha para sair com a minha namorada, os momentos que eu tinha para estar com ela tinha marcado com ele para estudar a Bíblia. Então, na minha cabeça, e aí entra aquela questão de um ciúme, e ciúmes, não é? E eu tinha muita raiva e quando eu olhava para ele, de fato, eu sentia sim vontade de fazer muito mal para Geraldo, até de matá-lo. É muito interessante ver você falando isso, porque você transparece uma calma, uma tranquilidade. A gente não consegue ver, né? Alguém com vontade de matar a outra porque está estudando a Bíblia com a namorada. Mas fato é que realmente você também começou a estudar a Bíblia com o Geraldo, ele se tornou uma pessoa muito importante na sua vida e você decidiu pelo batismo. Mas isso não foi muito simples. Eu imagino que a tua decisão foi muito lenta, né? Foi ali em etapas, mas esse ambiente que você vivia, esse bairro perigoso, essas amizades não ficaram felizes. Eles não ficaram nada contentes com essa tua decisão de aceitar Jesus, né? Com certeza. A minha decisão, ela foi muito atípica, levando em consideração que hoje eu passo a minha vida levando pessoas a tomar a mesma decisão que eu tomei. Então, a minha foi um pouco atípica. O Geraldo, ele me desafiou. O Geraldo, ele me desafiou para estudar a Bíblia. Ele teve um tato especial, ele foi bem persuasivo e tocou no meu ponto fraco. E eu disse, não, então eu vou estudar a Bíblia com ele. Ele está achando que sabe de Bíblia. E aí, isso eu lembrando e recordando de tudo aquilo que eu havia estudado, ou seja, aquele pacote altamente confuso. Mas eu pensei, eu vou estudar com o Geraldo. E quando ele disse que ele me apresentou o estudo, a presença de Deus na vida desse Geraldo, a facilidade, a simplicidade, a humildade, de Geraldo emanava a Deus. E quando eu olhei para aquilo, então casou certo com o estudo, o assunto, o tema. E naquele exato momento eu saí do estudo sem a vontade de matar o Geraldo, confesso. Mas uma semana depois, a gente voltando para o segundo tema, eu disse para ele, Geraldo, eu posso fazer parte dessa igreja? Eu posso me batizar? Aí o Geraldo foi quem disse, olha, você pode, mas você precisa estudar aqui. Então eu agora passei a trabalhar para convencer o Geraldo a deixar me batizar, a ser batizado. Mas as pessoas que ficaram sabendo, de fato, não gostaram muito. A gente perde muito amigos entre aspas. A gente perde muito quando toma uma decisão como essa. Com certeza. Bom, mas a decisão foi muito certeira, já como ele contou aqui, né? No segundo estudo bíblico já estava convencido, não só a não matar o Geraldo, mas como se tornar um membro da Igreja Adventista que ele odiava. Então foi uma mudança tremenda, né? Quando você de fato entrou em contato com a verdade, né? E não aquela confluência de informações estranhas que você teve contato antes. Tanto foi que decidiu estudar teologia, decidiu ser missionário na África. E a gente vai contar essas histórias que também são fortíssimas, que viveu como missionário na África logo depois do intervalo. O intervalo é rápido e a gente volta já contando a história aqui do pastor Fábio. De volta, estou aqui com o pastor Fábio, contando essa história de conversão relâmpago, né? Quando entrou em contato com a palavra de Deus, a coisa foi forte. E aí, pastor, você decidiu fazer teologia, mas você também passou um ano como missionário na África. E lá, assim, 2 episódios fortíssimos. Um deles, por estar falando de Jesus lá, né, na África, você foi ameaçado por alguém a ter sua cabeça decepada através de um facão que estava cego ainda. Eu imagino o medo, o desespero e tudo mais, né, de estar num campo missionário tão propenso a perigos como lá na África. Outro episódio foi uma das noites que você estava pregando numa aldeia. O que aconteceu nessa noite e como que lá você teve a certeza de que Deus estava com você? Estava no meio do mato.
Então, eu tive que improvisar um púlpito, na verdade, tive que improvisar também energia. E pregando, simplesmente falando sobre Jesus, o tema era Jesus Cristo, no meio da multidão, tinha uma multidão, uma certa multidão que assistia à programação. No meio da multidão, eu não vi de onde tinha saído, um homem sem camisa, ele correu em minha direção para tentar me atacar mesmo. Ele correu gritando e rangendo os dentes. Ele estava com algo na mão, era noite, não sabia muito bem o que era, não sei se era uma faca, se era algum pedaço de madeira. E ele correu na minha direção e a uns 3 metros do púlpito onde eu estava em pé, ele simplesmente, em uma paralisia, ele parou, caiu no chão e começou uma certa convulsão, teve uma certa convulsão ali, e por alguns segundos em seguida ele parou. E quando nós nos aproximamos, ele não tinha mais nenhum tipo de sinal vital. A respiração não havia, pulso, e estava totalmente imóvel. E nós começamos ali a orar, eu orei, tinha um africano que estava comigo, nós oramos, e terminou a oração, ele levantou como se nada tivesse acontecido. E levantou e minutos depois ele me disse que ele queria seguir a Jizu. Jizu era assim que eles chamavam o Jesus. Ele disse assim, eu quero seguir esse Jizu que você está pregando aqui. E ele, inclusive, foi uma das pessoas que foi batizada. Uau, uma experiência marcante realmente de ver a condução de Deus no momento ali, né, crucial para a sua vida e também para a conversão desse homem, né? Agora, de volta ao Brasil, você então termina a teologia, foi enviado a trabalhar na Chapada da Diamantina, um lugar que é turístico e também cercado de muito ceticismo, drogas, turismo sexual, inclusive, um campo bastante desafiador do Brasil, né? Como é que foi o teu período lá, pastor Fábio, né? Nesse primeiro campo já como um pastor de fato da Igreja Adventista? E você também, nesse período, sofreu um grave acidente de carro, né? Um lugar muito desafiador, com toda certeza, muito cético. Não tinha nenhuma presença adventista em muitas cidades, mas foi muito gratificante, aprendi bastante, aprendi muito. Eu tive também, em um dos dias, saindo para trabalhar, a minha esposa tinha chegado de viagem, eu tinha preparado para ela um almoço, ela comeu, e eu saí para trabalhar porque eu ia visitar pessoas e ia pregar à noite. E uma estrada, eu a 100 km por hora, a estrada estava vazia, só tinha pista mesmo. Eu encontrei uma pessoa à frente do carro, uns 200 metros, eram 2 pessoas, e eu fui tentar tirar essa pessoa, ela estava, eu acredito que sem razão, ela tinha perdido a razão, era uma pessoa que tem problemas emocionais, mas eu perdi o controle e saí de uma ponte a 100 por hora, e bati numa encosta de pedras. E o acidente foi muito terrível, o carro ficou totalmente deteriorado, totalmente acabado. Eu só quebrei a perna em 3 lugares e fiquei desacordado. Você teve um socorro ali na hora do acidente que também foi um tremendo milagre, né? Porque o carro estava a ponto de explodir, alguém chegou, te tirou das ferragens, desligou o carro. O que aconteceu depois disso? O carro ficou com as rodas para cima e ainda ligado, o motor estava ligado, e o tanque de combustível havia estourado, havia rasgado, então tinha gasolina, tinha combustível espalhado pelo chão, inclusive dentro do carro onde eu estava. E Deus enviou aquele homem como uma espécie de anjo, e ele me viu, ele me tirou pelas ferragens, ele ainda conseguiu arrancar a porta, que na verdade ela já estava quase solta, e ele me tirou por uma brecha, e eu estava com a perna quebrada, tinha acabado de acordar, ele me tirou e desligou o motor do carro. Então, eu acredito que se ele não tivesse chegado naquele momento, possivelmente o carro teria explodido, teria pegado fogo e eu estaria morto. Mas graças a Deus ele enviou aquele homem. Amém. Bom, você passou 6 meses sem conseguir andar, a tua esposa vendo ali a angústia do pastor querendo pastorear, ela te ajudou muito, né? Ela foi às suas pernas para conseguir exercer o ministério naquele período. Deve ser muito bonito, deve ter sido muito bonito ver o envolvimento dela de fato no teu ministério naquele período. Mas eu fico olhando para todas essas histórias, todos esses desafios
E pensando naquele teu primeiro momento, pastor, de grande confusão, com a confluência de várias filosofias, e você encontrando a verdade na Bíblia apresentada pelo Geraldo, quantas mudanças isso aconteceu, quantas mudanças, né, aconteceram na sua vida. E mesmo com tanta dificuldade, com tanta luta, com essa guerra espiritual clara que aconteceu, né, na tua vida, África, aqui no Brasil também, o que te levou a continuar querendo exercer esse ministério, a continuar querendo levar a palavra de Deus, não importa o quanto isso custe? Como você mesmo disse, foi uma luta, né? Eu percebo que se é uma batalha, existe um fim nessa batalha. A Bíblia diz e promete que o fim vai ser grandioso e vai ser uma recompensa maravilhosa, né? Então, eu, nessa confusão que eu vivia, buscando justamente a resposta, e ela veio, que é Deus, Deus veio para mim como uma resposta. E eu percebo que eu fui ganhado por Deus, por meio de pessoas, para este evangelho, para este reino poderoso, e eu percebo que só a minha vida, se eu entrego só a minha vida, embora ela seja muito preciosa para Deus, mas só a minha vida eu ainda acredito que seja pouco, de modo que eu sou impulsionado pelo amor de Jesus em mim, fazendo com que eu também ame as pessoas a ponto de dizer, olha, o que eu recebi de Deus, com certeza eu quero que outras pessoas vivam também. E combatam este combate, né? Que vivam essa batalha, porque a recompensa vai ser gloriosa, eu tenho certeza disso. Amém. E, infelizmente, né, a gente tem informação de que recentemente esse irmão Geraldo, que estudou a Bíblia com tanto afinco com vocês, ele inclusive era cadeirante, ele veio a falecer e vocês sofreram o impacto, claro, dessa pessoa incrível que foi um mentor espiritual para vocês. O que você diria, pastor, nesse momento que também tantas pessoas estão vivendo o luto, né? Estão vivendo a perda de pessoas queridas? Geraldo, ele foi o meu discipulador, meu mentor, meu amigo, é o meu amigo do coração. Geraldo, ele tinha apenas um braço no corpo que funcionava perfeitamente. O restante do corpo era ressequido, a coluna não dobrava. Geraldo foi um exemplo de vida, não só como um cristão, não só como um discípulo, alguém que pregava o evangelho, mas como um amigo, como pessoa. Geraldo, embora a gente se aproximasse dele sempre para tentar oferecer alegria, na verdade era nós quem recebíamos a alegria de Geraldo. Então foi um impacto muito grande para a gente, né? Não era somente um amigo, era amigo mais do que irmão, aquilo que a Bíblia diz. Aconteceu essa tragédia, foi na minha casa mesmo, mas o mais curioso e o mais bonito também é que eu havia convidado o Geraldo para testemunhar em um sábado, em um treinamento que eu havia feito para o distrito. Então ele não iria para a minha casa. Então ele foi e testemunhou no sábado sobre a vida dele, sobre o ministério dele, e no domingo pela manhã ele descansou no Senhor. Foi muito impactante, a gente sofre muito com isso, a gente imagina, a gente não sente o que os outros estão sentindo, mas conseguimos imaginar. Mas eu acredito que há esperança, né? A esperança, algumas pessoas estão descansando em Deus, eu creio que Deus, possivelmente, ele deve estar recolhendo alguns, porque o fim ele está se aproximando, e eu sei que muito em breve, famílias que estão perdendo entes queridos vão encontrar novamente os seus amados, e eu vou poder encontrar também o meu amigão do peito, Geraldo, que foi o meu co-salvador junto com o Espírito Santo. Amém, amém. Olha, pastor, muito obrigado pela sua participação, por contar essa experiência que mostra pra gente como é importante estar sempre ao lado de Deus, com fé, entendendo que a nossa luta não é humana, mas estamos no centro de uma guerra espiritual, e a tua história deixa isso muito claro. Obrigado e que Deus continue abençoando o seu ministério. Eu que agradeço, Wagner, pelo privilégio para mim. Deus abençoe vocês todos. Amém. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Voltamos na segunda-feira com mais uma Identidade e uma linda história para você. Feliz sábado e até lá. Tchau, tchau.